Nessa primeira parte da aula, vamos discutir como a constituição dos polímeros podem afetar suas propriedades mecânicas. Polímeros são materiais constituídos por repetições de meros. Meros são unidades funcionais básicas do polímero, que são estruturas com ligações de carbono, tipicamente carbono e hidrogênio, que se repetem sucessivamente, formando o que se chama de uma molécula do polímero. Os polímeros, em geral, eles apresentam comportamentos mecânicos muito diferentes e é fundamental que a gente conheça a constituição e a estrutura molecular dos polímeros para entender perfeitamente o seu comportamento. O primeiro fator que afeta significativamente a resistência dos polímeros é a massa molar. A massa molar se expressa o tamanho da cadeia do polímero. Quanto maior o tamanho da cadeia do polímero, maior é a resistência desse polímero. Outro parâmetro muito importante está relacionado à microestrutura, e sim como é que essas moléculas bidimensionais se organizam espacialmente. Nós, tipicamente, nos materiais poliméricos, temos materiais geralmente amorfos ou parcialmente cristalinos. Quando se refere a um material parcialmente cristalino, você observa essas regiões como sendo regiões de cristalitos, são regiões onde parte das cadeias dos polímeros se alinham, e esse alinhamento faz com que os átomos do polímero tenham esse ordenamento espacial e essa repetição esperada. Quando os materiais são semicristalinos, significa que as cadeias moleculares se aproximam mais, desenvolvendo forças de Van der Waals mais intensas. Quanto mais afastados, as forças de Van der Waals, que são as ligações secundárias que ligam as moléculas, fica menor. Bom, então, como visto, à medida que eu aumento a massa molar, aumenta a probabilidade de eu encontrar o polímero na sua condição sólida. Se eu reduzo a massa molar, eu passo a encontrar substâncias, polímeros que na temperatura ambiente se encontram fluidos ou viscosos, como é o caso das graxas e ceras. O efeito da cristalinidade, ou seja, da aproximação das cadeias moleculares ou afastamento, vai determinar a intensidade, vai ser governado pela intensidade da força de ligação secundária entre essas moléculas. E, na temperatura ambiente, pode apresentar maior ou menor suscetibilidade à deformação, que está relacionada à possibilidade dessa cadeia se movimentar na condição de temperatura. Então, ou seja, materiais que são muito cristalinos, eles estão com as cadeias poliméricas muito próximas, têm forças de Van der Waals mais intensas, significa que na condição ambiente, dificilmente você vai encontrar um material com alta deformabilidade, então ele vai ter um modo de elasticidade alto, assim como se você encontrar um material que é predominantemente amorfo e por consequência tem um espaçamento grande entre as cadeias, significa que na temperatura ambiente a probabilidade dele se deformar e se acomodar nas cadeias é maior, então tornando o plástico mais flexível, deformável ou com menor modo de elasticidade. Termoplásticos é uma das categorias dos polímeros e é caracterizada essencialmente por moléculas, cadeias bidimensionais de polímero, arranjadas espacialmente e entre as cadeias por ligações de Van der Waals. Devido à presença das ligações secundárias, esses polímeros, muitas vezes na temperatura ambiente, podem estar flexíveis, ou quando aquecidos, eles aumentam a sua deformabilidade. Então, esses plásticos permitem com que eles apresentem o que se chama de temperatura de fusão, porque aquecido até em temperaturas de 200, 300 graus, eles acabam amolecendo, ficando fluido e permitindo que sejam moldados. E ao ser resfriados, eles ficam no formato sólido, né? Então, acabam a apresentar o que se chama de temperatura de fusão. Tipicamente são compostos por cadeias lineares, sem presença de ligação cruzadas entre as moléculas, como eu disse, governado pelas ligações secundárias, na condição amorfa ou parcialmente cristalina.
Eles aquecidos, eles podem ser moldados e remoldados quantas vezes forem necessários, o que dá a característica de reciclabilidade desse material, sem que o aquecimento da temperatura, se ele não amolecesse até 400 graus, ele acabaria atingindo uma temperatura no qual ocorre a combustão do polímero, ou seja, as cadeias de carbono acabam se quebrando, o carbono se associa com o oxigênio, produzindo CO2 e destruindo, degradando completamente o polímero pela reação de combustão, que geralmente ocorre em temperaturas acima de 400 graus, usualmente. Tipicamente, entre os termoplásticos, a gente tem alguns tipos, os tipos mais usuais na construção é o polietileno. O polietileno é a estrutura mais simples e convencional de um polímero, só constituído tipicamente por ligações carbono-hidrogênio e por um polímero essencialmente linear. O que vai diferir no polietileno vai ser se ele é de alta ou baixa densidade, que tem a ver com a questão do alinhamento das moléculas. Quanto mais alinhadas elas tiverem, maiores forem as cadeias, maior vai ser a resistência do polietileno e mais rígido ele vai ficar, porque as ligações secundárias vão ficar mais fortes. Então eles acabam se transformando no que seriam os PAD, polietilenos de alta densidade. Quando eles ficam com uma estrutura desarranjada e amorfa, eles se aproximam mais do polietileno de baixa densidade, que é um material flexível e de menor resistência. O polipropileno também é um plástico muito usado em construção. Ele é uma cadeia ramificada a partir da estrutura de carbono e hidrogênio, com ramificação de grupos, ramificação em determinadas partes da cadeia com ligação carbono-carbono, como visto na imagem. Existem ainda, outro plástico muito usado em construção é o PVC. No caso, a ligação passa a ter uma ligação carbono-cloro, que é uma ligação que tem uma energia de ligação mais forte no polímero e que dá determinadas características para ele de maior estabilidade em temperaturas um pouco mais elevadas, de 200, 300 graus. E temos também o PMMA, que é o polimetacrilato de metila, que é um polímero onde a gente já tem ligação carbono-carbono, inclusive carbono-oxigênio, né, que são típicos dos grupos como álcool, éter e éster. São plásticos derivados desses tipos de ligação, que mexe, de certa forma, com a energia de ligação do polímero, e quando se precisa de mais energia para aumenta a energia de ligação, é preciso aplicar mais energia para romper o polímero e, por consequência, ele se torna também mais resistente. Tipicamente, esses polietilenos, o polipropileno e o PVC, por serem características lineares ou com algumas ramificações, eles são produzidos por adição, que tipicamente pega a ligação dupla de carbono que existe nessa unidade, que vai se tornar uma unidade de repetição, e quebra essa ligação com o inicializador, e que, ao quebrar essa ligação, ela vai permitindo que outras unidades de mero vão sendo ligadas, formando o polímero, né? E aí, então, industrialmente se coloca o agente inicializador e depois coloca o agente de terminação para definir e controlar industrialmente a massa molar do polímero. Então, a gente, tipicamente, essa é a forma de produção do polietileno, polipropileno e do PVC. Existem outros polímeros que é produzido por condensação, né, onde se podem combinar, por exemplo, ácido carboxílico com álcool, ou grupos éster com álcool, né, e assim produzir alguns polímeros que são frutos de uma reação química de dois polímeros, formando um terceiro. Então, tipicamente, a gente tem os poliésteres são caracterizados por dupla ligação oxigênio e uma ligação simples oxigênio, e temos também o PET, que já tem anéis de carbono dentro da sua estrutura, que também muda completamente as questões de energia de ligação dos polímeros, e formado então pela combinação de etileno glicol com ácido teraftálico, formando o PET, o famoso PET. Bom, termofixos eles já são diferentes do termoplástico porque as estruturas moleculares bidimensionais elas são ligadas por ligações
cruzadas, né? Ou seja, passa a se desenvolver ligações covalentes entre as moléculas do polímero. Então, isso acaba gerando uma estrutura tridimensional em rede com ligações cruzadas. O que isso significa? Significa que o polímero se torna menos dependente das ligações secundárias e das forças de Van der Waals. Então, ele vai ficar menos sensível à temperatura, então provavelmente é mais provável de você encontrar que ele vai estar mais estável à temperatura, a deformação na temperatura ambiente. Eles tipicamente são produtos que, para desenvolver a ligação cruzada, ele precisa misturar dois polímeros, né? Ou duas, que acaba transformando eles em bicomponentes. E esses bicomponentes reagem entre si, formando as ligações cruzadas. Então, eles são fluidos quando são os componentes individuais, e quando misturados, e a partir da ligação cruzada, ele endurece. Então acaba surgindo uma propriedade que chama cura, ou seja, eu aplico, é como duas colas, como uma cola Araldite, né? Tem dois componentes, eles são colocados juntos, misturados, você molda, depois ele endurece, tornando um sólido rígido. Então acaba tendo essa característica de ter cura. Geralmente esses materiais, devido às ligações cruzadas entre as moléculas, ele acaba que quando você aquece, você não consegue amolecer o polímero, então ele não tem temperatura de fusão, ele simplesmente, quando atinge 400 graus, ele começa a quebrar as ligações de carbono e gerar gás carbônico, monóxido de carbono da sua decomposição, pela reação de combustão. Então ele não tem o que se chama de temperatura de fusão. Dado a menor suscetibilidade pela questão das forças de ligações secundárias, ele também fica menos solúvel. Então, geralmente, são polímeros que têm maior estabilidade a ambientes ácidos ou básicos em relação aos termoplásticos. Elastômeros é uma família especial de polímeros termofixos que acabam desenvolvendo, tendo uma estrutura toda emaranhada de cadeias poliméricas, o que acaba conferindo ao material a capacidade de apresentar grandes deformações até que todas essas cadeias fiquem alinhadas e você consiga solicitar as ligações covalentes. Então, esses materiais acabam apresentando uma grande combinação de deformações elásticas mais plásticas antes de atingir o seu limite de ruptura. E devido às cadeias estarem espiraladas e poderem se movimentar na temperatura ambiente, o polímero se torna flexível e acaba essa mobilidade da cadeia permitida faz com que ele fique com característica de grande propriedade elástica e com deformabilidade. Então, resumindo, os polímeros, a gente tem essas duas famílias, que é os termoplásticos, que não possuem ligações cruzadas entre as moléculas bidimensionais de polímero, e os termofixos, que possuem essas ligações cruzadas. Os termoplásticos, eles têm um efeito importante das ligações secundárias, das forças de Van der Waals entre as moléculas, e é ela que explica grande parte dessa característica de ter ou não ter deformabilidade à condição ambiente, ou de ter maior módulo ou menor na condição ambiente. E os termofixos, que têm as ligações cruzadas, eles são geralmente amorfos, né? Tem maior estabilidade à temperatura, mas vai explicar se ele é muito deformável ou pouco deformável pela condição das cadeias internas espiraladas, quando podem se movimentar, são os elastômeros, e quando não permitem, são os termorrígidos, né? Ou seja, materiais de maior resistência e rigidez que tem. Então, todos esses mecanismos, eles são governados por essa questão do afastamento das forças secundárias e do grau de afastamento que as moléculas têm entre si, e como cada polímero tem cada polímero vai ter uma propriedade conhecida como temperatura de transição vítrea típico, que vai explicar se esses polímeros vão permitir que as cadeias se movam ou não em relação da temperatura ambiente ou não. Então, o que acontece, né? Então, os polímeros, quando eles são, dependendo do arranjo do ordenamento, quanto mais cristalina e mais alinhada as cadeias estiverem, mais compacta vai ser essa estrutura e mais fortes serão as forças de Van der Waals entre as moléculas,
e quanto maior for o comprimento da cadeia também, maior vai ser a força de Van der Waals. Se a estrutura é totalmente ramificada, a massa molecular é pequena, tal, esse material pode estar numa condição bastante amorfa e com um volume bem maior do que o esperado. Bom, o que acontece em vias de prática, né? Vias de prática é que esse material acaba, quando aquecido, ou na temperatura ambiente, ele vai se encontrar mais ou menos deformável, né? Porque significa que a condição ambiente fornece uma energia que permite que exista uma mobilidade das cadeias, né? Então isso faz com que o polímero fique na temperatura ambiente, por exemplo, o material amorfo, como ele tem um grande espaçamento entre as cadeias e governado pelas forças de Van der Waals, ele acaba tendo uma temperatura de transição vítrea mais mais baixa. Então, acontecendo de na temperatura ambiente, às vezes ele está no estado flexível, totalmente flexível. Já outros que são mais cristalinos, na temperatura ambiente ele pode já estar numa condição mais rígida e até chegar a uma condição de que ele muito cristalino, em que ele nem tenha tipicamente essa transição vítrea, né, essa mudança de estado líquido para sólido, deformável, afetando suas propriedades. Então é isso, quando a temperatura de uso é menor do que a temperatura de transição vítrea, significa que a gente não consegue fornecer energia para movimentar as cadeias, então o polímero ele fica rígido. Quando a temperatura de uso é maior do que a temperatura de transição vítrea, significa que a gente tem energia suficiente na condição ambiente para permitir que os polímeros tenham essa mobilidade. Então eles ficam com baixo modo de elasticidade e bastante borrachoso. Se você tiver uma temperatura muito acima da temperatura de transição vítrea, como eu falei, 400, 500 graus, você chega a atingir a temperatura de degradação e o polímero simplesmente entra em combustão e é queimado, né, decomposto. Sendo assim, então é muito importante que a gente conheça cada polímero pode ter ligação cruzada ou não. Então, nos dois extremos, né, a primeira linha mostra o termorrígido, ou seja, ele é formado por ligações cruzadas, tem uma temperatura de transição vítrea muito elevada, então na temperatura ambiente ele vai se encontrar pouco deformável e praticamente tendo material com uma ruptura frágil, então o maior modo de elasticidade possível e material com a menor ruptura quase frágil, abrupta, né? Material fissura. Do mesmo jeito eu posso encontrar materiais com ligações cruzadas, mas que as forças secundárias, o espiralamento das cadeias permite com que eles, na temperatura ambiente, se movimentem. Então, vai permitir esse reordenamento da microestrutura e fazer com que o material apresente essa elasticidade até que tenha o completo alinhamento das ligações cruzadas. Então, esses materiais, apesar de ter ligações cruzadas, é um material altamente com grande capacidade de deformações elásticas e plásticas, que são os elastômeros. Então, por isso, eles vão ser moles, né? Ou seja, na temperatura ambiente, a gente já vai ter ultrapassado a temperatura de transição vítrea, então ele vai estar flexível, nós vamos conseguir deformar ele suficientemente. E temos também os casos intermediários, que são os que não têm ligações cruzadas, que são os termoplásticos, governados por ligações de Van der Waals entre as moléculas e que vai depender muito do espaçamento das cadeias. Esse espaçamento é maior quando o material é amorfo e menor quando o material é cristalino. Então, materiais mais alinhados, mais cristalinos, eles vão tender ao comportamento dessa linha vermelha, que seriam de materiais termoplásticos, mas que a temperatura ambiente é menor do que a temperatura de transição vítrea, então ele vai se encontrar rígido, podendo fissurar, ter um comportamento mais frágil, vão ter maior resistência, até dos outros que têm seriam mais flexíveis, permitiriam as acomodações das cadeias, devido ao espaçamento das cadeias de Van der Waals, tendo esse comportamento mais dúctil e mole, né, mais flexível.
Resumindo, os polímeros, então, eles podem ser sólidos ou líquidos, dependendo da sua massa molecular e de sua cristalinidade. Quando sólidos, eles podem ter comportamento mais frágil, ruptura abrupta, ou mais dúctil, né? Bastante deformação plástica antes da ruptura. Eles podem ter modo de elasticidade alto, sejam rígidos, podem apresentar modo de elasticidade baixo, serem flexíveis, e tudo isso depende dessa transição vítrea, que é um resultado do ordenamento espacial dos polímeros e da presença ou não de forças de Van der Waals ou ligações cruzadas na estrutura do polímero, ou do espiralamento dessas cadeias, permitindo que as forças secundárias ajam em polímeros que têm ligação cruzada. Quando eles são flexíveis, eles apresentam agora, diferente dos outros materiais, um comportamento viscoelástico. O que significa isso? Acabam apresentando o que se chama de fluência, que é aumentar a deformação sob solicitação no tempo. Então, ou seja, o material solicitado, ele deforma um tanto, depois ele começa gradativamente a aumentar a sua deformação no intervalo de tempo. Ou ele pode apresentar o que se chama limite de fadiga, ou seja, quando solicitado sobre cargas cíclicas, ele vai apresentando pequenas trincas dentro do material que vão se interconectando e propagando com o tempo, levando ao material romper com uma resistência inferior, mas que depende do número de ciclos que você faz. Então o material acaba apresentando o que se chama limite de fadiga. Mesmo eu solicitando ele com uma carga menor, o fato de eu solicitar ele várias vezes em vários ciclos faz com que essas fissuras se interconectem e levem o material à ruptura, apresentando essa limite de fadiga.